nós vamos divulgar o índice de venda Abras, depois vamos falar de Abras Mercado e vamos falar de ranking Abras 2013. Então, o Índice Nacional de Vendas, vocês podem ver aqui os nossos números. Houve uma variação negativa de fevereiro de 2013 em relação a janeiro de 2013, de 2,68 com R$ 3,26. Mas em relação ao ano de 2012, fevereiro de 2012 e fevereiro de 2013, uma expansão de 4,95 com uma variação real de 1,33, menos de 1,33. E o mais importante é que nós estamos ainda no ano de 2013, uma expansão acumulada de 6,54, com um crescimento real de 0,25. Este é o nosso gráfico. Em janeiro foi 1,82 de crescimento real, acumulando em fevereiro 0,25. Vou passar aqui a palavra para o nosso economista-chefe, Flávio, para dar aqui os detalhes. Bom dia, pessoal. Bom, só para fazer uns breves comentários sobre os números, na comparação, existem dois aspectos que precisam ser destacados. O primeiro é o efeito calendário. Nossas vendas aqui não são essas analisadas, nós aferimos efetivamente o resultado real do supermercado. Então, nessa comparação de fevereiro contra janeiro, já tendencialmente as vendas de fevereiro são menores, isso por conta do menor número de dias. Né? Em fevereiro nós temos 28 contra 31 de dias de janeiro. Então esse é um aspecto que sempre impacta as vendas do supermercado. São 3 dias a menos. Em relação ao mesmo mês do ano passado, então o que a gente vê é que em fevereiro do ano passado, os nossos números aqui mostram um crescimento extraordinário para esse mês de fevereiro de 2012. Para quem se recorda, na comparação fevereiro de 2012 contra fevereiro de 2011, a variação foi de 11,58 nessa comparação interanual. Real. Nominal foi 18,10. Então foi um mês de fevereiro extraordinário em termos de vendas para o supermercado. Agora, isso assim, quais seriam as explicações? Além do nível de atividade, o nível de emprego da economia estar em um patamar bastante elevado, os supermercados conseguiram captar de forma quase direta o aumento real do salário mínimo. O aumento nominal do salário mínimo foi de 14% em janeiro do ano passado, né, para o salário recebido aí no começo de fevereiro. Então, os supermercados souberam, né, conseguiram se apropriar, vamos dizer assim, de parte substancial desse aumento. E o resultado do setor foi esse extraordinário, um crescimento, mesmo com essa diferença que eu comecei a falar, essa diferença do calendário, no mesmo mês do ano passado, a variação foi muito pequena, foi praticamente um empate entre as vendas de fevereiro contra janeiro. Foi uma variação de menos 0,18. Esse ano a gente está sentindo, né, o efeito disso, a comparação contra um fevereiro extremamente forte. De qualquer maneira, para o nosso setor, o crescimento em torno de 0,25 é bastante positivo ainda. E para os próximos meses, né, a gente costumamos ter os 3 primeiros meses do ano, eles dão uma indicação de como é que está o movimento. Né? Historicamente, como nós estávamos aqui com o Sussumo, nós acompanhamos sempre esse movimento. Então, a partir de abril, quando você tem todo o aspecto em termos de festas sazonais, esses aspectos, é que a gente começa a delinear a tendência do ano. Aí nós vamos ter uma noção. E para março, que nós vamos contar com as vendas de Páscoa, também é uma perspectiva muito boa.
E aí vamos comparar contra um março também, né, um março que já não estava sentindo tanto impacto daquele aumento de salário mínimo, um março mais normal. Então a previsão é que, a perspectiva é que agora você até aumente esse nível de crescimento. Basicamente, um outro detalhe adicional, além de fevereiro do ano passado ter sido um mês beneficiado pela essa questão do aumento salarial, ainda foi um mês que contou com um dia útil a mais, né, que foi um ano bissexto, que é umas coisinhas pequenas, né, que dão aquelas variações de alguns décimos nas vendas de supermercados no contexto geral. Então nós temos um mês desse ano, de fevereiro de 2013, menos ativo do que o ano passado e mais curto também, que esse mês de fevereiro de 2013 são apenas 28 dias mesmo. Obrigado, Tyler. Vamos agora falar de Abra Mercado, que fala sobre nossa cesta. Então nós temos essa variação em relação ao mês anterior de 2,25 e em relação ao ano anterior de 12,86. Vou passar aqui a palavra para o Marco Aurélio Lima, da GFK, que faz esse trabalho junto com a Abra. Por favor, Marco Aurélio. Obrigado, Mário. Bom dia a todos. A questão de preço é uma questão extremamente discutida, né? Principalmente ainda mais com as novas resoluções econômicas da Dilma para desonerar a cesta básica. Mas a gente percebe que em fevereiro, a consolidação, isso só aconteceu da Dilma em relação ao início de março, mas até fevereiro a cesta básica vem acrescentando ou vem numa escalada alta de preços, né? A gente percebe aí 2,25. Se vocês lembram, em janeiro foi 2,08. Então a gente está falando de quase 4,3, mais ou menos aproximado esse ano. E essa consolidação ela se deve a vários fatores, né? Tanto de janeiro como fevereiro, alguns produtos que subiram bastante. Eu só queria fazer um comentário, que se vocês historicamente olhassem o dado da Abras Mercado desde agosto do ano passado, que na realidade isso começou a subir. Em julho acho que houve uma deflação, né? Os preços decresceram, mas a partir de agosto até fevereiro houve uma escalada bastante forte. Se a gente olha acumulado, a gente está falando em quase 13%, aí 12,86%. Né? E os principais fatores, a gente olha algumas coisas aqui nesse mês, a gente vê as maiores quedas e as maiores altas, né? Farinha de mandioca, tomate, cebola, e na queda arroz, creme dental e óleo de soja. Eu queria tecer alguns comentários aí. Uma coisa muito importante, né? Qualquer coisa que influencia, ou qualquer aspecto que seja sazonal ou influenciado pela temperatura, por chuvas ou seca, altera significativamente essa cesta básica. Então, farinha de mandioca é muito claro aqui, porque se a gente for olhar a região do Nordeste e Centro-Oeste, foi aonde realmente subiu, e exatamente porque o Nordeste hoje está passando por uma crise de seca extremamente grave. Então, se a gente for ver a cesta, depois a gente vai ver a cesta regional, essas duas regiões tiveram impacto muito alto, principalmente por causa da farinha. A gente também observa ainda tomate, cebola, e se a gente acrescentar aí batata, olhando nos últimos 12 meses, né, que são produtos que dependem muito de chuvas secas, também são muito influenciados, nós tivemos um crescimento e continua crescendo ainda muito alto, né. Se a gente fosse ver o ano, em relação ao tomate, a gente chega a quase 90% de crescimento, né, e isso se mantém. A expectativa é de que esses produtos comecem a baixar ou comecem a se estabilizar a partir agora já de março. Se a gente olha o próximo gráfico, então, comparando o IPCA, né, com o IPCA Alimentos e o Abras Mercado, a gente percebe que estão muito em linha, né? Começam a se alinhar principalmente nessa escalada, aquilo que eu comentei, a partir de agosto, principalmente o Abras Mercado já mostra um sinal positivo e vem subindo desde então. Mas o IPCA Alimentos também consolida, e a gente vê isso na maioria das pesquisas que são feitas aí nos supermercados. Para fechar, só comentando a questão das regiões, é significativo, né? Nós tivemos um aumento aí, se a gente olhar um pouquinho no Nordeste, de 3,42 e no Norte de 6,10. Né? Na realidade, essas duas regiões, elas tiveram alta, tanto aí daquilo que eu falei de batata, cebola, tomate,
mas a farinha de mandioca nessas regiões impactou tremendamente. É uma região extremamente usuária desse tipo de produto e que faz parte extremamente importante para o domicílio brasileiro nessas duas regiões, e isso impactou o resultado final da cesta. Claro que se a gente olha aí a região norte, que continua sendo a região mais cara hoje do Brasil em termos de cesta básica, ela acabou se distanciando mais ainda, ela já está indo com um patamar de quase R$ 416,04 ao longo desse ano, né? Muito mais distante das demais aí regiões que a gente tem no país. Para fechar, eu acho que a gente tem essa expectativa de redução, ou pelo menos agora uma manutenção dos preços, né? Sei que tem saído muito em jornais, a revisão dos valores está aumentando, está subindo, mas a gente precisa consolidar o mês de março mesmo para olhar, porque não adianta simplesmente dizer que os preços vão baixar se a gente não, por causa da desoneração de imposto, se a gente não olhar a sazonalidade. Se o Nordeste continuar tendo seca, quer dizer, você pode desonerar o imposto, mas o produto ainda vai continuar faltando, e isso, falta produto, a demanda, o preço tende a subir. Se continuar chovendo no Rio de Janeiro como está e na região ali fluminense, na realidade a gente vai ter problemas com vários produtos aí de cebolas, tomates, que ainda vão continuar podendo ter até aumento de preço. Então a gente só tem que tomar cuidado nessa análise, né? Que uma coisa é uma análise de desoneração de imposto, outra coisa é o que realmente acontece com cada item na cesta básica. Mas a gente mantém a expectativa de que isso aí vai se manter ou vai começar a reduzir, pelo menos daqui a algum tempo. Obrigado, Marcos. Vamos entrar agora no ranking Abras 2013. São os 20 maiores, praticamente não alteraram os 5, estão na mesma classificação. Então, esses aqui são os 20 maiores. A competição está cada vez maior e os investimentos estão crescendo, e está sempre aparecendo novos, né? Novas operações, novas redes. Queria passar aqui a palavra para o Fábio, que fez esse trabalho do ranking, da Nilson. Por favor, Fábio. Obrigado. Obrigado, Emada. Bom dia a todos. Bom, essa é uma prévia, né, do ranking Abras 2013, que anualmente, né, a gente faz em conjunto com a equipe da Abras, e geralmente publicado em abril, né? Essa é uma prévia. Então, como o senhor Amada já adiantou, não houve mudanças entre as top 5 companhias do país, né? Inclusive na ordem, continuam as mesmas. O maior destaque ali, se a gente for olhar a parte de faturamento das top 5, é um incremento significativo do Cencosud, né, que é um grupo chileno, que incorporou 100%, né, nos dados publicados, incorporou 100% a operação do Presunic, que foi adquirida, né, no final de 2010. Então há um salto bem alto em relação ao faturamento dele de 2010, de 2011 e o resultado de 2012. Esse é o maior destaque entre as top 5, né? No mais, não houve grandes mudanças. E também uma mudança, né, em ordem, como vocês podem ver na coluna de classificação, entre os 5 e os 10 maiores, há uma mudança de ordem de quem era entre o 6º e o 10º, quem estava na frente em termos de faturamento. Obviamente não é uma concorrência direta entre eles, não dá para dizer que um passou o outro, né, porque eles atuam em localizações diferentes no país, mas houve então uma mudança, né. Por si só, todos ganharam no mínimo uma posição, porque como o Presunic no ano anterior foi publicado separadamente e agora foi incorporado pelo Cencosud, naturalmente todos ganharam no mínimo uma posição. No mais, é uma dança normal aí de posições, mais positiva para alguns e menos positiva para outros em termos de faturamento. De maneira geral, essas cadeias, elas investiram bastante no país em 2012, em especial ampliação de lojas, reforma de lojas, reforma principalmente na área de vendas. Então todas investiram forte, acreditaram muito e estão acreditando no varejo porque é um setor que vem crescendo bastante, como vocês vêm acompanhando nos últimos anos. E aí, de um ano contra o outro, alguma cadeia acaba investindo e crescendo um pouco mais do que outra, né, em detrimento de outra. Só complementando, Fábio,
Nós vamos divulgar na revista Super Hiper de abril um levantamento completo com 710 lojas, 10 empresas mercadistas, né, com suas variações de ano para ano. Vai ser uma completa análise. Só antecipando um pouquinho, assim, o Angeloni ele continuou crescendo, ele teve um crescimento talvez um pouco abaixo da média das 20 maiores, mas simultaneamente o que nós pudemos perceber na análise do ranking é que assim, redes médias, principalmente nessa região de Santa Catarina, conseguiram um desempenho bastante interessante, aliás, até acima da média nacional. Então, tem algumas empresas, não é uma ou duas, são várias empresas, que são grupos de alcance vamos dizer, regional, empresas com 10 lojas, até 10 lojas, que estão apresentando um desempenho extraordinário. Esse é um movimento, né, a ser analisado especificamente aqui na região sul, como um todo, né, como redes de médio porte, que a gente chamaria aqui de médio porte, estão conseguindo entender, talvez captar a melhor dinâmica do mercado e com isso conseguir taxas de crescimento maiores. Eu não posso adiantar quais seriam elas, mas na edição do ranking vocês vão perceber, tem várias empresas aqui na região sul do país que são médias, né, a gente chama, que elas estão conseguindo performances bem interessantes. E aí talvez ajude a explicar um pouco da dificuldade, né, de crescimento. A dificuldade, assim, continua crescendo, o Angeloni continua uma empresa de grande porte, continua crescendo, continua ampliando lojas, inclusive, mas tem uma concorrência regional que está bastante intensa.